Seja o que Deus quiser. Quer dizer... Ai, que merda. Logo que entrei em meio às chamas, pensei sentir minha pele sendo devorada pelo fogo. Mas era apenas impressão. As chamas não queimavam. Eram estranhamente mornas. Eu nunca havia estado dentro de uma fogueira antes. Era uma sensação única. Em seguida, o fogo desapareceu e percebi que não estava mais na casa abandonada, mas sim num lugar totalmente novo. As paredes do local eram esculpidas em pedra pura e pequenas cachoeiras de lava escorriam por elas. O lugar era bem iluminado devido a um lustre de chamas que se prendia no teto exageradamente alto. À minha frente havia uma gigantesca porta esculpida no que parecia ser bronze. Na porta ostentava uma gravura de 2 demônios, de aparência assustadora, segurando um escudo cada. Ao lado da porta, havia uma grande mesa esculpida em madeira, bem elegante por sinal, onde uma criatura estava sentada. A criatura parecia um demônio. Tinha chifres e pele vermelha, mas em comparação aos demônios que eu havia visto até agora, era minúscula, e com seus pequenos olhos, ela me encarava. Após um silêncio breve e desconfortante, falou: Humano, qual idioma devo usar? Vamos tentar o padrão. Você consegue me compreender? Em que posso ajudá-lo? Ok? Como eu poderia responder aquilo? Na verdade, eu estava com uma garota. Seu nome é Lily. Ela deveria estar aqui. O demônio pareceu pensar um pouco enquanto folheava um livro à sua frente. Não há nenhuma Lily na lista de entrada, senhor. Foi quando me lembrei que aquele demônio quadrúpede havia se dirigido a ela como Lilith. Perdão, quero dizer Lilith. Os olhos do demônio se arregalaram. Como ousa se dirigir a Lilith do pecado original como uma garota? Francamente, vocês humanos não têm jeito. Você deve ser o Dave, certo? Eu apenas balancei a cabeça afirmativamente. Estique sua mão direita, Dave. Quando eu o fiz, a criatura materializou em sua mão uma caneta preta com um enfeite de crânio prateado no extremo oposto à ponta. E, com ela, escreveu uma palavra em minha mão. Aquilo doeu muito. Era como se alguém estivesse esfregando um pedaço de brasa de carvão em minha pele. Sufoquei alguns gritos naquele momento. Quando terminou de escrever, a escrita brilhou e se tornou uma cicatriz. A palavra que se formou foi hóspes. Pronto, com isso você está habilitado a entrar. Senhor Dave, bem-vindo ao inferno. Aproveite sua estadia. O demônio disse com um tom sarcástico. No instante seguinte, as pesadas portas de bronze se abriram lentamente. Eu não estava preparado para o que ia vir lá dentro. Na verdade, eu estava preparado para o que eu achei que iria ver. Mas o inferno não era bem o que eu esperava. Primeiramente, o lugar era gigantesco. Um salão sem paredes se estendendo até onde os olhos podiam ver. Grandiosos lustres de fogo faziam a iluminação do lugar. Centenas e centenas de demônios caminhavam, conversavam, riam e negociavam. Havia bancas vendendo coisas que eu nunca havia visto antes. Objetos cujo propósito era impossível de se decifrar. Todas aquelas aparências grotescas fizeram com que minha mente vacilasse por alguns segundos. Quando senti que ia me perder, uma mão puxou meu pulso, me guiando em meio a um grupo de demônios que tinham uma calorosa discussão em um idioma que eu desconhecia. Ao passarmos pela parte mais movimentada, percebi que era a Lily me puxando. O que pensa que está fazendo olhando a feira? Estamos numa situação de vida ou morte aqui, repreendeu, enquanto continuava a me puxar pelo pulso. O tribunal é por aqui. Chegando lá, você não fala a menos que falem com você. Isso serve pra você também, Emily. Quem diabos é Emily? Pensei. Andamos por algum tempo, até chegarmos a outra porta gigante, na qual 2 gárgulas deformadas estavam de guarda. Senha! Berrou uma delas. Senha! Berrou a outra em seguida. Lily tirou sua camiseta, ficando apenas de sutiã.
Sei que não era hora pra isso, mas tenho que ressaltar aqui. Que corpo escultural ela deixou à mostra naquele momento. Não sei se foram os feromônios. Sama disse que eu devia estar imunes a eles àquela altura, mas senti uma imensa atração intensa despertar em mim. Não acredito que você está encarando os peitos da Emily num momento como esse. Homens são homens, sejam anjos, demônios ou humanos. Lily protestou e em seguida rasgou a camiseta que havia acabado de tirar em 2 tiras medianas. Aqui, cubra seus olhos com isso. Agora, escutem bem vocês dois. Dentro daquela sala existem demônios de alto nível, cuja aparência poderia matar vocês após um simples vislumbre, ou deixá-los irreversivelmente loucos. A minha aparência é uma dessas. Então, é imprescindível que vocês não removam essas vendas de seus olhos por nada nesse mundo. Mas aquilo é um tribunal. Tudo bem entrar lá só de sutiã? Perguntei. Você já viu algum demônio em sua forma original usar roupas? Lily perguntou. Ponderei por aquilo durante alguns segundos e ela estava certa. Eu havia visto muitos demônios naquele momento e, salvo algumas exceções, a maioria estava praticamente nua. Vocês usam roupas para esconder sua vergonha. Demônios não sentem vergonha. Então, para nós, o uso de roupas é ilógico. Coloquei a venda em meus olhos e tentei manter a calma. Eu estava prestes a entrar num tribunal onde estariam as maiores autoridades do inferno. E pensar que há um mês, minha maior preocupação era decidir entre comprar Cheetos ou Doritos. Havia acontecido muita coisa nas últimas semanas. Coisas que traumatizariam facilmente uma pessoa. Mas por algum motivo, eu estava começando a achar tudo aquilo um pouco divertido. Eu não conseguia ver nada, então tive de contar com meus outros sentidos. Mas eu também não podia cheirar nada, devido ao cheiro de enxofre, ao qual eu já estava acostumado a essa altura, mas anulava o meu olfato para qualquer outro odor. À minha frente, houve um som estranho e em seguida, uma voz falou. Como é bom controlar meu corpo novamente. Era a voz de Lily, mas soava diferente, um pouco mais inocente. Lily? Perguntei. O que houve com sua voz? Dave? A voz de Lily gritou. Finalmente conseguimos conversar pessoalmente. Meu nome é Emily, muito prazer. Foi quando tudo fez sentido. Emily era a garota que Lily havia possuído. Apresentações depois. Agora estamos atrasados. Essa era a verdadeira voz de Lily. Soava como uma lousa sendo arranhada por uma escavadeira. Me perguntei como seria sua aparência e resisti à vontade de espiar por baixo da venda. Senha! Gritou uma das gárgulas novamente. Senha! Repetiu a outra. Kiranomaki, centro de Lucifratus, disse Lily. Correto! Gritou a gárgula. Correto! Repetiu a outra. E pôde-se ouvir o som da porta se abrindo. Uma pata semelhante à de um pássaro segurou minha mão. Pertencia a Lilith, mas era grande demais. Então, tudo o que pude fazer foi segurar uma de suas garras. Me senti como um bebê segurando o dedo de um adulto. Ninguém disse nada, mas imaginei que Emily estivesse segurando a outra pata de Lilith. Juntos, caminhamos em silêncio por um tempo. Não sei dizer ao certo quanto, mas foi algo em torno de 5 minutos. Até Lily me colocar frente ao que parecia ser um banco e nos pedir para sentar. Senta aí, senta. Em seguida, uma voz robusta e respeitável falou. Agora que estão todos aqui, vamos dar início ao processo de número PI 876523, parágrafo 5º, seção 23. Devido à presença de humanos que não compreendem nossa língua e a fim de proporcionar um julgamento o mais justo possível, peço aos presentes que falem apenas na língua terrena padrão. Todos saúdem aquele que traz a luz. Todos saúdem aquele que traz a luz. Repetiram em coro os demônios presentes. Devido às vozes grossas, era impossível dizer ao certo quantos estavam no ambiente. O acusado poderia se identificar perante o tribunal? Pediu o homem, que ao que tudo indicava, era o juiz. Sim, meritíssimo Minos. Meu nome é Azazel, uma das 4 atrocidades do inferno.
servo fiel do que traz a luz e um de seus aliados mais antigos. Era uma voz estrondosa, semelhante a um trovão. Mas de alguma forma, eu sabia que era Sama falando. Peço que entenda a necessidade da apresentação, Senhor Azazel. Todos aqui o conhecem, mas temos de manter o decoro, sem objeções. Declarou Sama. E quem estará representando o Senhor? Eu estarei representando Sama, meritíssimo Minos. Demirde de Mazarik, demônio de primeira classe, burocrata. Sama, Demirde e Lily estavam aqui. Aquilo me passou uma sensação de segurança. Pois bem, agora que se apresente a parte acusadora. Se deu um minuto de silêncio e, em seguida, algumas vozes pareciam sussurrar. Até que alguém quebrou o silêncio. Eu representarei o conselho como parte acusadora, meritíssimo Minos. Meu nome é Asmodeus, também uma das 4 atrocidades do inferno e membro-chefe do conselho. Sendo assim, podemos dar início ao julgamento, disse o juiz e, em seguida, pude ouvir o som de papéis sendo revirados. Começaremos revendo o processo, Senhor Azazel. O senhor é acusado de conspiração e insubordinação ao Conselho devido aos recentes eventos, incluindo a possessão de um humano de baixa influência para o grande plano, o assassinato de 4 anjos e a perda de um de nossos melhores demônios de combate. Baroque, todas essas ações sendo executadas sem a permissão prévia do Conselho. Como o senhor se declara mediante tais acusações? Nada a declarar, meritíssimo. Sama respondeu. O julgamento falará por mim. Pois bem, peço que a acusação suba ao palanque e apresente os fatos. Houve um minuto de silêncio. Em seguida, pude ouvir passos pesados subindo o que parecia ser uma pequena escada. O silêncio era absoluto. Sama estava certo. Demônios, de fato, têm muita disciplina. Meritíssimo Minos e presentes, venho aqui hoje falar por todos que ficam calados, por todos que toleram em silêncio. Venho falar por aqueles que querem fazer a coisa certa, mas temem ser silenciados pelo acusado em questão. Não é de hoje que somos obrigados a conviver com suas atitudes impulsivas e ilógicas que, por muitas vezes, trouxeram vergonha para o nosso mundo. Não preciso lembrar aos presentes dos eventos de 30 anos atrás, quando este demônio sentou-se na mesma cadeira em que está hoje, a cadeira de um culpado. Protesto, meritíssimo, disse Demirde. Meu senhor Azazel ainda não foi sentenciado. Portanto, não pode ser considerado culpado. Aceito, disse o juiz. Asmodeus, peço que não utilize esse termo para definir o acusado. Sim, meritíssimo Minos. Peço desculpas. Continuando, o senhor Azazel vem há milênios nos prejudicando com seus atos impulsivos. Atualmente, estamos prestes a concretizar o grande plano, e suas atitudes recentes podem ter colocado tudo isso a perder. Um burburinho começou no tribunal. Dezenas de vozes sussurravam sobre o que havia acabado de ser dito. Silêncio, senhores! Gritou o juiz. Continue a acusação. No dia 5.756 do calendário de Ares, na posição Romeu da Grande Estrela, o acusado passou por cima das ordens do Conselho. Havíamos preparado um hospedeiro perfeito para ele habitar no mundo humano. Um político influente, saudável e multibilionário que é nosso aliado, ou melhor, era, até descobrir que havia sido substituído por um jovem pobre, sedentário e com zero influência. Sama não apenas recusou o hospedeiro escolhido a dedo e com esmero pelo Conselho, como também cortou laços com um humano de extrema importância. Devido à sua posição e a seus feitos passados, decidimos relevar tal escolha. Afinal, todos conhecemos Azazel e sabemos de seus desejos ilógicos. Porém, após apenas 2 rotações terrestres, o braço direito de Sama, Lilith, também conhecida como Pecado Original, e a primeira, sequestrou e espancou um ser celeste sem a autorização do Conselho. Poucos momentos depois, o segurança pessoal de Sama, o já falecido e muito respeitado Baroque,
decapitou outro ser celeste, também sem permissão. As duas ordens foram dadas por Azazel, que mais tarde naquele dia executou o anjo sequestrado usando as chamas escarlates. Asmodeus lembrava muito um político falando. Tanta certeza e tanta fé nas próprias palavras. O assassinato dos dois seres celestes enfureceu os detentores do céu, o que resultou num plano de vingança que culminou na morte de Baroque, que, ordenado por seu mestre, deu sua própria vida para salvá-lo. Sem se importar com as consequências, após o ocorrido, Azazel perdeu o controle e entrou em modo berserker, colocando em risco o segredo que tão arduamente mantemos oculto dos humanos e deixando a vida de sua casca, Dave, e de seu braço direito, Lilith, em perigo. Protesto, meritíssimo Minos. A vida de Lilith nunca esteve em risco. E Baroque se sacrificou por vontade própria, disse Demirde. Negado, respondeu o juiz. Eu vi as imagens do ocorrido através do globo de energia escura. Se sua vida não estava em risco, ela não teria fugido e abandonado seu líder em meio à batalha. E terá tempo de apresentar sua versão dos fatos depois. Eu só não queria atrapalhar. Peço que permaneça em silêncio, senhorita Lilith. Sua vez de falar chegará em breve, disse o juiz Minos. Continue a acusação. Obrigado, meritíssimo Minos. Pois bem, após perder o controle e causar danos severos ao plano dos humanos, Azazel executou, com requintes de crueldade, os dois seres celestes, alimentando ainda mais a tensão da já crítica situação com o reino dos céus. Se não conseguirmos controlar a situação, o grande plano será ignorado e a grande batalha final acontecerá antes do previsto, bagunçando a ordem de uma cadeia de eventos muito superior a todos aqui. Do meu ponto de vista, Azazel conspirou junto aos seus seguidores para adiantar o apocalipse e acabar com tudo aquilo pelo que lutamos duramente, apenas para satisfazer seus desejos ilógicos. Dezenas de vozes começaram a discutir fervorosamente. Silêncio! Berrou o juiz, tão alto que cheguei a ficar surdo de um ouvido por um tempo. O senhor gostaria de chamar alguma testemunha ao banco? Perguntou o juiz. Sim, gostaria de chamar ao banco Dave, o humano. Respondeu Asmodeus. O quê? Perguntei assustado. Mas por que eu? Perguntei, mais pra mim mesmo do que pra alguém. Responda apenas o que perguntarem. Se prejudicar Sama, seja breve. Se ajudá-lo, leve o tempo que quiser falando. Lilith sussurrou. Eu ainda tentava entender o que ela havia dito quando Lilith segurou minha mão, para que eu a acompanhasse. Era difícil andar, não por estar de olhos vendados, mas por sentir o peso do olhar de dezenas de demônios em cima de mim. Estique a mão direita, a voz de alguém me pediu. Eu a estiquei e senti ela cair sobre o que parecia ser a capa de um livro. Senhor Dave, jura dizer somente a verdade e nada além da verdade perante as palavras gloriosas daquele que traz a luz? Juro, respondi incerto. Após isso, fui encaminhado até o banco das testemunhas. Senhor Dave, filho de Caim. Era Asmodeus falando. Não é verdade que antes de Azazel entrar na sua vida, o senhor era um fracassado, sem dinheiro, influência, amor e dignidade? Sim, respondi. Aquela informação prejudicava Sama, então eu não discuti. Fui o mais breve possível. Não é verdade que, passando o calendário gregoriano, há 2 semanas, Azazel executou um anjo e deu a ordem para que outro fosse executado? Sim. Também não é verdade que na noite de hoje, o Sr. Sam executou com crueldade 2 anjos após permitir que seu guarda-costas fosse assassinado? Não. Devo lembrá-lo que está sob juramento de nossa escritura sagrada, Sr. Dave? E que, embora ela possa não significar nada para você, significa o universo para nós. Não será necessário me lembrar de nada. Minha memória funciona perfeitamente bem, obrigado. Quando se está no inferno, não posso afirmar que Sama, ou como vocês o chamam, Azazel, tem assassinado os anjos com crueldade, pois eu não estava lá para presenciar.
mas posso afirmar, sem sombra de dúvida, que Sama jamais permitiria que Barok fosse morto, porque Sama não o via como um segurança. Ele o via como um amigo, assim como Lilith. O que posso assegurar ter visto nessa noite foi Barok, por livre e espontânea vontade, salvar a vida de alguém que ele respeitava, que ele admirava e que ele amava. Tenho certeza que para Barok isso foi o mínimo que poderia fazer e que ele o faria novamente se tivesse a chance. Sama sempre teve grande apreço por seus seguidores e sempre os tratou com cordialidade. O único motivo pela qual ele perdeu o controle foi devido à morte de seu estimado amigo e protetor. Ele só o fez pois o tempo estava relativamente desacelerado. Tenho certeza que nenhum humano o viu em sua verdadeira forma. Como pode ter tanta certeza disso, humano? Asmodeus perguntou. Se alguém o tivesse visto, creio que você teria adicionado esse fato junto às suas acusações. Mas, como você não mencionou nada, eu só posso acreditar que você não tenha nada contra ele a esse respeito. Uma nova comoção começou entre os demônios presentes. Me perguntei se eu teria coragem de falar com um demônio daquela forma se não tivesse de olhos vendados. Ordem! Gritou o juiz Minos novamente. Possui a língua muito afiada para um Hellis mortal, disse Asmodeus. Mas há lógica em seu raciocínio. De fato, ninguém chegou a ver a aparência de Azazel, mas a destruição causada por ele levantou suspeitas e enfureceu nossos aliados humanos. Gostaria que Vossa Excelência Minos levasse isso em consideração. Levarei, respondeu Minos. Senhor Dave, tenho apenas mais uma pergunta. O que o senhor e Azazel estavam fazendo naquele restaurante na noite de hoje? Aquela pergunta me pegou de surpresa. Se eu revelasse a verdade, deixaria Sama em problemas. Mas eu também não podia mentir. O que fazer? O que fazer? Eu perguntava para mim mesmo. Então, me lembrei de Sama e de como ele sempre se portava como se tivesse o controle da situação. Naquele momento, endireitei a postura e falei. Sama é um demônio diferente. Ele prefere conquistar as coisas por mérito próprio do que simplesmente tomá-las. Prefere começar de baixo, para saber que mereceu quando chegar ao topo. Uma atitude quase que extinta, num mundo onde todos pensam em atalhos para chegar ao poder. Apenas responda a pergunta, Sr. Dave. Asmodeus disse. Eu tô chegando lá. Desde que usou meu corpo, Sama passou a me moldar para ser digno de estar em meio ao grande plano. E em apenas 2 semanas criou uma fortuna, tornou meu corpo mais forte e preparou minha mente para lidar com a burocracia do grande plano. Apenas vejam a situação atual. Há 2 semanas, eu era um fracassado com medo de viver a vida. Atualmente, tô testemunhando num tribunal de demônios, algo que muitos humanos não suportariam, psicologicamente falando. Era isso que Sama estava fazendo naquele restaurante, reparando minha mente de traumas passados para que ela pudesse funcionar perfeitamente em momentos como esse. Houve um breve silêncio após minha resposta. Então, quer dizer que todo o grande plano foi colocado em risco devido aos traumas de um humano? Não consigo nem descrever o quão irresponsável e ilógico isso é. Asmodeus bravejou. Eu havia tentado o meu máximo para contornar a pergunta, mas não havia sido suficiente. Meritíssimo e presentes, tudo pelo que lutaram nos últimos milhares de anos foi colocado em risco, porque Azazel queria reparar um humano quebrado. Outra comoção se iniciou entre os demônios, que se silenciou após Minos gritar novamente. A acusação gostaria de chamar mais alguma testemunha ao banco? Não, meritíssimo Minos. Creio que apenas esse humano tenha sido mais do que suficiente para demonstrar as atitudes conspiratórias, ilógicas e irresponsáveis de Azazel. Certo. Então agora chamo a defesa para apresentar sua versão. Houve um breve período de silêncio enquanto Demirde e Asmodeus trocavam de lugar.
Meritíssimo Minos, cavalheiros presentes, sei o quão irresponsável e imprudente as atitudes apresentadas há pouco podem parecer. Acreditem, acompanho Sama há tempo demais para perceber. Porém, gostaria de lembrá-los quem comandou a 5ª Legião contra as tropas de Miguel na grande batalha de Purgatório e recuperou o Santo Graal para nós. Demirde deu uma pausa. Quem negociou a paz com Demoniodes, que por tantos milênios foram nossos inimigos, e os trouxe para o nosso lado. Outra pausa. Quem foi audacioso bastante para cavalgar ao lado daquele que traz a luz e no final se tornou seu maior aliado? Quem nos forneceu as armas para o confronto celeste e nos deu a vantagem no combate? Um silêncio mortal pairou no ambiente e Demirde continuou. A resposta para todas essas perguntas, Azazel, um dos 4 terrores do inferno. E sabem o que disseram dessas gloriosas atitudes enquanto Sama tentava fazê-las dar certo? Disseram que era loucura, conspiração e ideia sem lógica. Vejo o mesmo ciclo se cumprindo novamente, diante de nossos olhos. Afinal, grandes mentes são sempre chamadas de loucas por aqueles que não compreendem sua grandiosidade. Sama tem seu jeito diferente de lidar com as coisas, mas elas sempre dão certo no fim. Por esse mesmo motivo, foi considerado inocente no último julgamento. Talvez suas atitudes não façam muito sentido agora, mas basta dar-lhe tempo e os fins justificarão os meios. Demirde era um gênio, e sua voz pacífica era um alento aos ouvidos. Concluída a defesa, o senhor gostaria de chamar alguma testemunha ao banco, Demirde? Perguntou Minos. Sim, gostaria de chamar Lilith, respondeu. Protesto, meritíssimo Minos, disse Asmodeus. É de conhecimento geral que a testemunha em questão está em um relacionamento com o acusado. Sua honestidade estará comprometida pelo conflito de interesses. Aquilo me pegou de surpresa. Eu nunca havia desconfiado dos dois. Aceito, disse o juiz. Demirde, por gentileza, chame outra testemunha ao banco. Demirde pareceu pensar por um tempo e em seguida falou. Gostaria de chamar Emily, a humana, ao banco. Me perguntei o que Demirde estaria tentando com aquilo. Após o juramento e Emily ser conduzida ao banco, Demirde continuou. Senhorita Emily, esteve próxima ao Sama nas últimas semanas e teve a oportunidade de conhecer seus companheiros. A senhorita crê que Sama pediu a Baroque para morrer? Não, respondeu Emily. Sua voz era graciosa e suave. Baroque seguia fielmente as ordens de Sama, mas agiu por conta própria em sua última ação. Para Baroque, morrer por Sama seria uma honra. Pelo menos foi o que pude perceber nos últimos dias que tivemos contato. Senhorita Emily, alguma vez ouviu, percebeu ou visualizou algo que possa indicar que Sama estava tramando algo conspiratório? Demirde perguntou. Não, muito pelo contrário. Sama estava sempre preocupado em reportar os acontecimentos ao conselho. Sempre enviava Demirde para fazer relatórios e representá-lo. Senhorita Emily, nos acontecimentos da noite de hoje, crê que a vida de Lilith esteve em risco com a luta de Sama? Não creio que Sama fosse feri-la. Certa vez ouvi ele dizer que, em termos de força, ambos estavam quase no mesmo nível. Lilith é forte e não esteve em risco por nenhum momento, nem mesmo Dave, pois ela estava lá para protegê-lo. Ela era impressionante. Respondeu todas as perguntas com exatidão, como se houvesse decorado as respostas. Obrigado, senhorita Emily. Não tenho mais perguntas. A defesa gostaria de chamar mais alguma testemunha ao banco? Perguntou Minos. Creio que Emily e Dave já tenham sido claros em seus respectivos testemunhos. Perfeito. Se ambas as partes concluíram, gostaria de informar que já tenho minha conclusão. A expectativa de todos estava a mil. O que ele decidiria? Após organizar alguns papéis, Minos falou. É mais do que claro que Azazel tem um passado honroso e conquistas admiráveis. Uma das 4 atrocidades do inferno.
um grande aliado daquele que traz a luz e detentor de um conhecimento raro. Portanto, julgo-o inocente de conspiração. Porém, suas atitudes imprevisíveis poderiam nos levar à ruína e por diversas vezes passou por cima das ordens do Conselho. Isso é um fato irrefutável. Diante de todas as informações coletadas, dou o seguinte parecer. Azazel é poderoso, inteligente e imprevisível demais para estar livre, para manter a segurança do grande plano e para servir de exemplo aos demais demônios que possam vir a se rebelar contra o Conselho. Eu, Juiz Minos, condeno Azazel a ser acorrentado no Poço de Piche e lá ficar até o dia do grande plano, quando será liberado como uma besta voraz e sem mente para a grande batalha, sendo destruído posteriormente. Peço aos guardas que o acompanhem até uma cela enquanto sua pena será preparada. Não! Gritou Lilith, e em seguida muitas vozes soaram alarmadas. Uma delas gritou: Afastem-se! Ela está com a lança do destino! Aquilo foi demais pra mim. Eu precisava ver o que estava acontecendo. Então, eu tirei a venda e dei uma boa olhada ao redor.